Olá! Diálogos nesta semana com uma série especial sobre a doutrina social da Igreja, com o nosso convidado especial, o Padre Toninho, da Diocese de São José dos Campos, também professor de doutrina social da Igreja lá em Marília, na Faculdade João Paulo II. Padre Toninho, dentre os princípios permanentes da doutrina social da Igreja, qual é aquele que você acha mais relevante para os nossos tempos e por quê? Padre Mauro, a gente costuma dizer que a doutrina social da Igreja, ela tem uma dimensão teórica, que são exatamente os princípios, daqui a pouco só vou destacar um deles. Tem uma dimensão histórica, que nós vamos ver nas encíclicas sociais, porque elas sempre procuram responder a uma demanda histórica, aquilo que a gente chama tecnicamente de questão social. Então, apenas para exemplificar para o telespectador, a origem da doutrina social está na Revolução Industrial e na questão operária. Todas as demandas sociais vindas da Revolução Industrial. É a questão social a qual a Rerum Novarum, cujo título é Das Coisas Novas, procurou responder. Então, essa é a dimensão histórica. E tem uma dimensão prática, que é exatamente orientar a vida do cristão. São vários princípios: dignidade humana, solidariedade, subsidiariedade, bem comum, destinação universal dos bens da criação, o cuidado com a criação, o meio ambiente. Mas, dentre todos desses princípios, eu quero destacar aquele que é o fundamental: a dignidade humana. E que exatamente esse princípio da dignidade humana, ele ocupa o 3º capítulo do compêndio da doutrina social. O 4º capítulo do compêndio são todos os demais princípios. O capítulo 3º, todo ele, é dedicado ao quê? À dignidade do ser humano. Não interessa esse ser humano. Hoje em dia as pessoas querem meio que rotular quem é gente de bem, quem não é gente de bem, quem é patriota, quem não é patriota, quem pode morrer, quem não pode morrer, é bandido bom, é bandido morto. Não interessa o ser humano. Tem uma dignidade que deve ser respeitada. Essa dignidade, que na antiguidade era conferida apenas a reis, faraós, césares. E qual é essa dignidade? Filho de Deus. Imagem de Deus. Eu sempre gosto de dizer, repetindo um biblista, que a Bíblia democratizou a imagem de Deus, porque na antiguidade, quem que era a imagem de Deus? Era o faraó, era o César, era o imperador. Agora não. A partir do livro do Gênesis, todo ser humano, não interessa quem é a imagem de Deus. E por isto deve ser respeitado. E os seus direitos devem ser tutelados. Claro que sempre o pecado pode macular esta imagem e semelhança de Deus no ser humano, mas isso não diminui em nada essa sua dignidade. Por isso que o princípio fundamental da doutrina social é esse princípio que chamamos personalista, isto é, a dignidade da pessoa humana. O outro é visto como o nosso irmão, e não mais como um inimigo, como tantas vezes certas pessoas rotularam os nossos irmãos e irmãs. Não é mesmo, Padre Toninho? Pois é, essa lógica do inimigo, infelizmente hoje está muito presente em nossos dias. Papa Francisco, na Tutti Fratelli, falando do amor social, vem resgatar aquilo que Aristóteles falava lá na Ética Nicômaco, a respeito da chamada amizade. Os 3 últimos capítulos da Ética Nicômaco. Amizade cívica. Santo Tomás fala de amor social. Quer dizer que na sociedade todos nós nos comportamos como amigos, não como inimigos. Veja bem, o telespectador, não amigos no sentido afetivo do termo. No sentido que eu não devo me sentir ameaçado por quem vem vindo na calçada em direção a mim. Nesse sentido, sim. A amizade cívica. E o Papa Francisco, na Tutti Fratelli, ele exatamente retoma essa reflexão. Por isso o título, Todos Irmãos. Tutti Fratelli, ou Fratelli Tutti, né? Todos Irmãos. O amor social, que é o subtítulo, inclusive, da encíclica dele, da última encíclica social dele.
Tá gostando? Amanhã tem mais. Obrigado. Tchau.